Amém, amém. Vamos lá. Bom, pessoal, nós tínhamos finalizado o profeta Joel, que foi o primeiro profeta que profetizou para Judá, né? Nós estamos falando de profetas que profetizaram para outras nações, profetas que profetizaram para Israel, reino do norte, depois da separação, né? Depois da fissão entre os dois Israels, né? Ou melhor, Israel e Judá, né? E agora hoje nós iniciamos o profeta Isaías, dando continuidade aos profetas que falaram para Judá. Aqui nesse grupo também tem os profetas que deram um tequinho, deram um pitaquinho. Algumas profecias foram direcionadas para outras nações, incluindo Israel. Mas basicamente, o grosso da profecia, a essência da profecia desses profetas foram o povo de Judá, né? Foi o povo de Judá. Então vamos lá, Isaías é o profeta maior, se não me engano é o primeiro profeta maior que a gente trabalha aqui, né? É o primeiro, né? Primeiro profeta maior. Vocês lembram a diferença de profeta maior e profeta menor? O que classifica um profeta maior, o que classifica um profeta menor? Quem lembra aí? Quantidade de escritos, né? É o volume de escrita desse profeta, né? A gente tinha discutido que não era a questão do tamanho do profeta, enfim, né? Volume de escrita do profeta. E Isaías então é o primeiro profeta maior que a gente tem. E o significado no nome de Isaías, está aí na sua apostila, é Iavé é a salvação, né? O Senhor é a salvação. Lembrando que esse Iavé é YHWH. Quantos já tiveram contato a esse nome dessa forma? Alguém já teve? Tetragrama. É o tetragrama. Não sei se meu pai chegou a trabalhar isso em Panorama do Velho Testamento e nem como ler e interpretar a Bíblia. Acho que não, mas é o tetragrama. É um nome que na verdade não tem pronúncia exata, porque ele não era pronunciado, ele não tem vogais na escrita hebraica. É YHWH, não tem como se falar isso. E nós não sabemos porque era um nome, segundo o que a tradição judaica ensinava, ele era chamado de Hassem, que era o nome. Ou seja, era um nome impronunciável, né? Era um nome impronunciável. O hebreu levava muito a sério a respeito de que o nome do Senhor não deveria ser tomado em vão, a ponto de que ele de fato não pronunciava de forma clara o nome muitas vezes. A gente tem muito acesso à palavra Adonai, né, se referindo ao Senhor. E no Velho Testamento, Adonai era uma forma de chamar o Senhor de maneira a não pronunciar o nome dele, né? O judeu levava isso muito a sério. Hoje Israel é uma nação como qualquer outra e tem incrédulos e crédulos, né? Mas nesse período, né, enquanto cultura judaica teocrática, do jeito que funcionava no Velho Testamento, Judá não pronunciava com facilidade o nome do Senhor. Então a gente tem certa dificuldade de entender se é Jeová ou Iavé. O mais próximo da pronúncia de cada uma das letras, né, YHWH do tetragrama, daria algo como Iavé, mas é complicado a gente chegar na exatidão de como fazia. Jeová, embora os testemunhos de Jeová defendam com unhas e dentes de que esse é o nome do Senhor, né, Jeová é um nome criado. Jeová é a junção das vogais de Adonai com o tetragrama. Se você separar deixa eu ver se eu não vou falhar aqui, WAH de novo, Yahová, Jeová, certo? Então, Jeová é o nome de Deus. Nem bíblico é uma possível forma de se falar Iavé, se dar um nome ao YHWH. Por que isso tem a ver com a aula? Nada, mas eu achei que faz sentido, porque Iavé não é um nome comum para nós hoje, né? Não é muito comum você ver um pastor se referindo a Deus como Iavé, né?
Você vê Jeová. É muito mais comum para nós do que o próprio Yahvé. Mas Yahvé é a salvação, é o significado do nome de Isaías. Filho de Amós, irmão do rei Amazias e primo de Uzias. Uzias, um dos reis, enquanto Isaías profetizava. E isso segundo a tradição. A gente não consegue botar um pé firme nisso, né? A gente sabe que Amazias era pai de Uzias, e nós sabemos que Isaías era filho de Amós, mas há uma quantidade gigantesca de Amós, há uma quantidade gigantesca de alguns tipos de nome, principalmente em famílias reais. O que nós sabemos com certeza é que Isaías era de família real, e nós sabemos com certeza que Isaías era filho de Amós, assim ele é chamado na Bíblia. Agora, esse Amós é exatamente o Amós que era irmão de Amazias, que torna Isaías primo de Uzias? Não temos certeza disso. Segundo a tradição, sim, mas com firmeza histórica fica difícil de afirmar, ok? Quando eu digo segundo a tradição, eu digo que uma vertente hebraica cria dessa forma, uma vertente judaica cria dessa forma, mas nós não temos embasamento nem histórico e nem bíblico para afirmar, certo? Toda vez que eu citar segundo a tradição, alguma vertente judaica cria dessa forma. Ou, se algum professor aqui estiver falando de Novo Testamento e citar segundo a tradição, provavelmente era uma crença que existia na igreja primitiva e ao longo da história da igreja, e que também não tem firmeza bíblica para a gente poder afirmar. Há, por exemplo, a tradição, né, é muito comum no meio evangélico a tradição de que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Tem como a gente afirmar historicamente e biblicamente? Não. Primeiro porque o livro não é assinado por Paulo, não há autoria clara biblicamente, e historicamente não há autoria também. Mas na tradição é muito comum, inclusive, você ver alguns aplicativos de Bíblia diretamente já declararem que o livro de Hebreus é livro de Paulo aos Hebreus. Você fala, né? Mas por quê? A tradição é muito forte mesmo, né? E no mundo do Velho Testamento isso acontecia bastante também, certo? Incluindo, a respeito disso, eu já cheguei a mencionar aqui com vocês, Jesus foi constantemente acusado de não cumprir a lei. Mas a Bíblia é muito clara dizendo que ele não veio para revogá-la, antes para cumpri-la, e aí tem implicações, né? Várias implicações, e a gente discute isso mais para frente, e já foi discutido, né? A respeito de que o Velho Testamento não é dispêndio doutrinário para nós, não serve como doutrina para nós, né? Enquanto igreja de Cristo, mas Jesus é muito claro, ele veio para cumprir, ele cumpriu toda a lei, né? Como assim? Por que então Jesus arrumava rolo para a cabeça discutindo com o fariseu? Mas o sábado, mas os seus discípulos comem com a mão sem lavar, mas vocês estão fazendo isso no sábado. Jesus deixou de cumprir algum princípio da lei? Não. O que Jesus deixou de cumprir? A tradição, desdobramentos da lei que os próprios fariseus e outras seitas judaicas acabaram trazendo. Então, guardará o sábado, consagra o sábado como um dia santo, porque nesse dia o Senhor descansou. Então, quantos passos eu posso dar num sábado, sem que isso seja trabalho? O que é isso? Desdobramento da lei. Alguém vai, senta, conversa, define, isso vira tradição. Então, o que Jesus descumpriu, biblicamente falando, não foi a lei, foi a tradição, que é um desdobramento da lei, certo? Então, toda vez que eu falar sobre tradição, é isso. Temos certeza de que Isaías era sobrinho de Amazias e primo de Uzias? Não temos certeza, mas segundo a tradição judaica, era isso. O que nós temos certeza? Isaías 1:1, temos certeza que ele era filho de Amós. Isaías 1:1, abra aí comigo, por favor. A gente vai ler bastante Isaías, tá? Nós vamos ter uma leitura um pouco diferente desse profeta aqui, que eu julgo ser o profeta mais importante. Então, Isaías 1:1,
visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Aí dá um pulo lá para o 2:1. A gente estava no 1:1, agora vai para o 2:1. Palavra que veio em visão a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Eu quero ler isso aqui para você, é muito engraçado. Se você tiver aplicativo de Bíblia aí, baixa se você tiver a possibilidade, aliás, baixa aquele JFA. Deixa eu ver se é o JFA que eu estou usando mesmo. É isso, Bíblia JFA Offline. Certo? Essa Bíblia tem uma versão da King James, que é uma versão atualizada. Só que o que a King James fez? É muito bacana. Ela, no Novo Testamento, é uma leitura super fluida, super fácil. Mas no Velho Testamento, eles preservam os textos originais. A forma original junto com a forma correta de se falar o nome, a forma aportuguesada de se falar o nome. Então olha só como que está o Isaías 1:1 na minha Bíblia com a versão King James. Visão sobre Judá e Jerusalém entregue a Yeshaiah ben Amoz. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Tem alguém com a Bíblia desse jeito aí? A sua é assim também? Então, Yeshaiah ben Amoz. Ben, filho. É muito comum, né? Esse prefixo, ben. Isaías, filho de Amós. Nos dias de Uziá. Lotan, Jotão, Ahaz, que é Acás, e meu pai amado. E Siquiuá, que seria Isaías, rei de Judá, né? Então é legal que a gente treina a leitura, né? Muitas coisas a gente lê por decoreba, a gente não está lendo efetivamente, a gente está, né, a gente bate o olho na palavra e lembra por decoração? Não. Não é decoração. Memorização, obrigado. Nossa, deu uma falhada no cérebro agora. Por memorização, o que é aquela palavra, né? Aqui é um exercício bacana. E quando você quer buscar algum nome específico, né, dar um Google depois para pesquisar o que o nome significa, às vezes pegar o original aqui, a escrita transliterada, tá? Não é o original. O original não se escreve assim. O alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto. É a escrita transliterada. É como se leria ou como se falaria de fato no hebraico. E tem uma galera que leva isso aqui tão a sério que acredita que a gente fale o nome de Deus e de Jesus errado, né? Vocês já viram isso aí? Eu já cheguei a comentar aqui. Algumas seitas acreditam que só há de fato um nome de Jesus. O fato de nós falarmos Jesus no lugar de Yeshua, por exemplo, está errado, né? Quando a gente ora e termina uma oração dizendo em nome de Jesus, eles dizem, você não orou em nome de Yeshua. Tem que dizer o nome do jeito que ele foi escrito e tal. Isso não faz sentido nenhum, né? Nenhum. Vamos lá, seguindo. Era de fato da família real, casado e com 2 filhos de nomes proféticos. Vocês lembram onde isso acontecia também? Filhos de nomes proféticos? Inclusive é uma história familiar bem trágica. Lembram? Aquele profeta que casou com uma prostituta? Oséias, exatamente. Oséias também tinha filhos de nomes proféticos, né? Isaías também tem. Ele é considerado o príncipe do Velho Testamento pelo conteúdo impactante da sua mensagem. De fato, eu acredito que Isaías seja o principal profeta do Velho Testamento. Pela abrangência da sua profecia, a gente vai entender isso agora. O livro de Isaías é considerado mini-bíblia. Alguém sabe por quê? É uma curiosidade gospel. Isso aí é bom para você vencer gincana de acampar dentro. Posso estar errada, mas se eu não me engano, a profecia dele tem a ver com resumo da história bíblica. Resumo da história bíblica? Não é por isso que ele é chamado de mini-bíblia. É mais simples do que isso, inclusive. 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros, né? Então é como eles fazem essa relação, mini-bíblia.
ou profeta evangélico. Aí sim, aí sim tem relação com quase que um resumo da vinda messiânica, né? Isaías apontou como todo o Velho Testamento e como todo profeta, mas Isaías apontou demais para Cristo, né? Então ele é considerado como profeta evangélico. Muito do que a gente tem como base teológica hoje para entender o Evangelho é a profecia de Isaías, né? A gente vai entender alguns casos aqui, que inclusive Isaías nos ajuda a vencer algumas batalhas teológicas. Há uma batalha teológica muito forte voltada a Jesus, por exemplo, que é, já mencionei aqui, os testemunhos de Jeová, por exemplo, não acreditam que Jesus é uma pessoa da Trindade. Na verdade, eles não acreditam na Trindade. Por quê? Só há um Deus. A Bíblia o tempo todo diz isso. Só há um Deus. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, então não há um Deus somente. Existem pelo menos dois. E se o Espírito Santo também não é a força, não é o dínamos de Deus, não é o poder de ação de Deus, e sim um ser pessoal, parte da Trindade, uma pessoa da Trindade, ou seja, Deus, então também não há somente um Deus, e há pelo menos 3 deuses. Então, não compreendendo a Trindade, que é uma doutrina bíblica, embora a palavra Trindade não esteja claramente escrita na Bíblia, Trindade é uma doutrina bíblica, uma doutrina muito clara na palavra de Deus, que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Eles simplesmente excluem Jesus como um dos componentes, uma das pessoas da Trindade, e o Espírito Santo também, e eles chamam Jesus de Senhor, Filho de Deus. Mas e aí, o que Jesus é? Não, ele é como Deus. É difícil para eles explicarem isso, né? É uma luta constante. Inclusive você tem alguns trechos da Bíblia do Novo, a Bíblia, como que é o nome? Bíblia Novo Mundo, que é a versão da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Alguns trechos são claramente mudados, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, e isso é importante para que a gente embase aqui a importância de Isaías para nós. Abra aí em João 1. Opa! Faz tempo que eu não abro esse aplicativo, ele deu um galo aqui. Livros do Novo Testamento, João 1, é um trecho muito famoso, muito famoso. Quero que vocês abram aí, eu estou abrindo aqui na minha Bíblia, no meu aplicativo aqui, da versão do Novo Mundo, que é a versão dos Testemunhos de Jeová. Ah não, só tem para vender aqui, não vou achar o aplicativo nem nada do tipo. Mas como que está escrito aí na sua Bíblia? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Certo. E o verbo era Deus. Na versão do Novo Mundo está assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Estranho, né? E o verbo era um Deus. Então eles entendem Jesus como alguém que possui a essência de Deus, é um Deus, e é estranho, né? Para uma religião que se diz monoteísta, né? Que acredita num único Deus, então eles têm pelo menos 2, né? E aí eles dizem, Jesus não era Deus. E algumas dessas batalhas, desses problemas teológicos que a gente enfrenta, Isaías nos ajuda a resolver com clareza. Assim, na pinta, Isaías responde. Você pega a profecia e diz de quem essa profecia está tratando. É impossível você não dizer do Messias. Quem é o Messias? Jesus. E quem essa profecia diz que o Messias é? Aí a profecia firma o pé, a gente vai ler daqui a pouco. Você fala, tá aí, não tem como escapar. Então Isaías dá uma base messiânica absurda para nós. E é muito importante o conhecimento profundo do livro de Isaías. É um livro desafiador, é uma leitura complexa, mas eu acredito que ao longo do curso, à medida que a gente vai aprendendo, principalmente a respeito do Novo Testamento, a leitura de Isaías vai ficando clara, né? A gente vai aprendendo sobre o Novo e vai entendendo Isaías, porque o Novo basicamente é Isaías revelado, certo? É Isaías já executado, já feito por Deus. Seguindo lá, pessoal,
Ele foi contemporâneo de Miqueias, Amós e Oséias. Isaías 7:3, a gente tem o nome do primeiro filho de Isaías, que é Sear-Jazubé. Então disse Yahvé a Isaías: sai da parte ao encontro de Acás, tu justamente com teu filho Sear-Jazubé, que significa uns poucos voltarão. Encontrá-lo-ás no fim do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então, o significado do nome dele é: o remanescente voltará, alguns poucos voltarão, somente uma pequena parte voltará. Está falando aqui a respeito do exílio, né? E Maher Salal Hasbaz, a gente assiste Globo, né, no jornal, e vê esse tipo de nome, né? Terrorista, não sei o que lá. É isso mesmo, a gente vê esse tipo de nome, né? Maher Salal Hasbaz, o capítulo 8:3, que o significado é rápido despojo, presa segura. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz a um filho. Olha que legal, a mulher de Isaías também era profetisa, né? A mulher de Isaías também era profetisa. E ela deu à luz a um filho, e Yahvé me ordenou: põe-lhe o nome de Maher Shalal Hasbaz. Aqui, ó, tá Maher, né? Mas na minha Bíblia aqui, que tem essa versão, essa transliteração, tem um H no meio. Então provavelmente a pronúncia seja Maher, né? É que meu hebraico é muito fluido, pessoal, vocês estão vendo, né? Eu não quero ficar falando muito para não humilhar ninguém, que eu não gosto, né? Então, mas eu falo isso sobre o inglês também. Porque antes, olha o motivo da profecia. Porque antes que o menino aprenda a dizer Abba, papai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomados pelo rei da Assíria. Ele está falando aqui diretamente. Samaria é capital de? Não, Judá e Jerusalém. Samaria é capital de? Israel, da tribo do norte. Oxe, mas Isaías não é um profeta que profetizou a Judá? Sim, mas ele também tem um pequeno conteúdo voltado a Israel. Aqui ele está diretamente falando a respeito do exílio babilônico. Certo? Está diretamente falando a respeito do exílio babilônico. E aí qual é o tema do livro? Deus é o soberano controlador das nações, mas exige a fidelidade do seu povo. A salvação vem do Senhor e não dos ídolos. Esse é o tema central do livro. A data do livro é o seguinte: Isaías foi escrito em 2 partes. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, eles foram escritos enquanto Isaías cumpria seu ministério, que foi aproximadamente por volta dos anos 700 a 740 antes de Cristo. E os demais, os capítulos 40 a 66, foram escritos no fim da sua vida, por volta dos anos 680 antes de Cristo. Lembrando que a gente está falando de ano antes de Cristo, e quanto menos, mais recente, certo? Então você percebe aí que o livro é mais novo. Do capítulo 40 ao capítulo 66, o livro é mais, esse pedaço do livro é mais novo do que os demais. Então Isaías, durante a sua vida, foi escrevendo parte do seu livro até o capítulo 39, parou de escrever, e aí no finzinho da sua vida ele escreveu os demais capítulos, certo? Durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, que a gente já falou isso, no norte, enquanto ele profetizava para Judá, e passaram os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e quando você vai para o reinado desses reis, são reinados muito pequenos. Uzias, se eu não me engano, governou dos 24 aos 29. Não, é o contrário. É o contrário. Antes de Cristo é ordem decrescente. É ordem decrescente. Então, do maior para o menor, exato. Ah, não. Mas aqui eles estão tentando firmar a data. Exatamente quando ele escreveu. Foi entre 700 e 740. Ou, invertendo, né? Foi entre 740
a 700. Exato. Acho que para facilitar o entendimento, eu vou sugerir ao professor para alterar aqui. Você tem razão. É que é uma data aproximada, então por isso que dá para a gente ficar mais tranquilo aqui. Enquanto ele profetizava nos reinos do sul, então, ou seja, em Judá, passaram os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E no norte, enquanto ele profetizava, Jeroboão II e Oséias, o último rei de Israel. Lembrando que Oséias, então, foi o último rei de Israel. Oséias, não o profeta. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. O profeta não foi rei. O rei Oséias. Certo? Seguindo, pessoal, qual é o panorama do livro de Isaías? Isaías fala e escreve principalmente a Jerusalém, capital de Judá. Nos 39 capítulos, ele alerta a Judá, o povo que tinha princípios de religiosidade. Já disse isso para vocês. A história profética é cíclica. O povo está indo bem, abandona o Senhor, começa a pecar, se desvia do Senhor, idolatra, começa a judiar dos pobres, começa a colocar ídolos na sua adoração, na sua forma de servir a Deus. Mas e a religiosidade? Está intacta. É impressionante. A religiosidade está linda. O jeito que o templo funciona, as coisas estão funcionando normal. Óbvio, tem situações em que a vaca foi para o brejo com força. Tem. Em que incluíram ídolos no meio do templo. E aí sim a religiosidade foi abandonada completamente. Mas, por exemplo, principalmente no reino de Judá, é muito comum esse ciclo de abandono do Senhor, que é um ciclo na prática, nas obras. A religiosidade, os ritos religiosos seguem perfeitos, acontecendo do jeito que tinham que acontecer. O sumo sacerdote existe? Existe, está lá. É respeitado? É respeitado, mas é corrupto. E os sacerdotes existem? Existem, estão lá. São respeitados? São respeitados, mas são corruptos. São pecadores. Não estão fazendo do jeito que deveria fazer. Mas e os levitas? Estão servindo do mesmo jeito? Estão servindo, só que estão fazendo comércio com isso. Então é muito comum esse tipo de coisa. E Judá segue sendo uma nação que serve ao Senhor. Você perguntava para um judeu: e aí, qual é o seu Deus? Yahvé é meu Deus. Rapaz, glória a Deus. Glória a Deus é um negócio meio novo, né? Mas glória a Deus, que bom. Então a gente é irmão, que bacana, que show de bola. Mas e na prática? Na prática não. Na postura não. Então é meio cíclico, e aqui não é diferente na realidade aqui de Isaías. Então o povo tinha princípios de religiosidade, mas o coração era corrupto. Isaías 29, 13, vamos ler aí. Isaías 29, 13. Eis que assim, deixa eu só trocar a versão, senão eu vou ficar quebrando a cabeça com esses nomes aqui. Vamos para a Nova Almeida, que é mais facinho. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra. Olha que belezinha. Com a boca e com os lábios, top. O pessoal ia na igreja? Ia. Esse povo se aproxima de mim. Eles continuavam indo ao templo. Eles continuavam, entre aspas, buscando ao Senhor, né? Mas olha o que ele diz aqui: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. O que esse povo seguia à risca? O que são mandamentos ensinados por homens? Acrescidos à lei, tradição. Então, vocês, é como se Deus olhasse para o povo e dissesse assim: como não? Ele fez isso, né? Mas trazendo para uma linguagem um pouco mais comum, é como se ele olhasse para o povo e dissesse assim: vocês vêm à igreja, vocês têm princípios de religiosidade, vocês me honram com os lábios, vocês me honram com as bocas, vocês falam a respeito de mim, mas o coração de vocês está afastado de mim. E o que vocês chamam de servir ao Senhor, o que vocês acreditam que é servir ao Senhor, é basicamente uso e costume.
É basicamente tradição, ensino de homem. Vocês estão achando que vocês estão me servindo, mas na verdade vocês estão cumprindo a cartilha da igreja. Vocês estão cumprindo invenção de homem. É muito comum é muito fácil a gente trazer isso para a nossa religiosidade. A vida é um regaço. É corrupto, o coração é distante, a semana não teve proximidade nenhuma com Deus. Mas aí chega domingo, 5:30 da tarde, bota o terninho, bota a biblinha debaixo do braço, pega da família como se fosse o maior crente do mundo e vai até a igreja. E na igreja, oh Senhor, aleluia. O pastor fala, alguém quer a oportunidade, esse irmão vem até a frente, pega o microfone, honra ao Senhor com os lábios, canta um hino, entrega uma palavra para a igreja e desce como um servo de Deus, e Deus olhando e dizendo, o coração está distante. O que você fez agora foi cumprir. O terno diz, é crente. A vida diz, não é. Fácil da gente identificar isso, infelizmente, hoje em dia. É muito fácil, né? Certo? Israel estava vivendo exatamente esse momento. Pessoal, só um adendo aqui, tá? Ô Jé, você pega um copo d'água para mim, por favor? Não é esse o adendo, tá? Mas vou aproveitar o ensejo. Só um adendo aqui. Vocês vão me perceber o tempo todo fazendo apontamentos para a nossa realidade. O tempo todo, né? E eu disse no início desse módulo que isso é um perigo. Lembra que eu disse isso? Isso é um perigo quando a gente fala a respeito de profeta, né? Porque a mensagem profética, ela respeita um contexto. Ou um contexto messiânico, ou um contexto escatológico, ou um contexto direto, contexto histórico. E ela se aplica muitas vezes somente àquele contexto histórico. Mas parte da mensagem profética é claramente aplicado nas nossas vidas, porque toda a Bíblia ela é eficaz para ensino. E esse ensino envolve uma aplicação direta para os nossos dias. Então, uma aplicação simples, você não quer errar numa aplicação profética. Se você não quer errar em uma aplicação profética, entenda o contexto e pensa assim, o que a gente faz parecido hoje? Né? O que a gente faz parecido hoje? E como é o caráter do Senhor, como o Senhor mostra o seu caráter em relação a essa situação. Então, o povo estava fazendo isso. A gente entende. O que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo isso. Como o Senhor se sentiu em relação a isso que esse povo estava fazendo. Se você fizer isso, você vai ter sempre uma aplicação muito simples e muito boa a respeito de um contexto profético. Dá para pregar sobre só profeta, tendo em vista o Novo Testamento como base doutrinária para a igreja, e não cometer erros se você respeitar esse tipo de aplicação. Agora, o porquê que eu estou dizendo isso para você? Por que eu insisto em fazer isso? Porque a ideia desse curso não é te dar base teológica para discutir na internet. Não é te dar base histórica para você fazer algum tipo de seminário a respeito de quem são os profetas. Se você se aprofundar, você vai conseguir fazer isso. E debater na internet nem sempre é ruim. Eu sou uma pessoa que faço bastante isso, inclusive. Mas esse debate não é um debate de quem conhece mais. Ou a proposta do curso não é te dar um certificado e te deixar alguém que é especialista em contexto profético, em livro profético, em conteúdo. Para isso existem faculdades, para isso existem seminários, e você consegue estudar nesses seminários e aprender o hebraico, contexto histórico, enfim, sociologia da época, geografia da época. Isso vai te ajudar a ter um entendimento muito profundo, muito bacana, que vai ser inclusive aplicado à nossa vida, sem sombra de dúvida. Agora, a proposta do curso não é essa. A proposta do curso é de pregar a palavra de maneira a te amadurecer e te tornar um cristão à luz da palavra. Então, o tempo todo você vai ver os professores aqui ensinando um livro do Velho Testamento, mas aplicando a nós de forma muito direta e muito clara, e apontando principalmente para Cristo e para o Evangelho. Então, assim, eu acabei de fazer uma aplicação aqui para a igreja. Você fala, mas pastor, a gente está falando sobre Isaías, né? A gente está falando sobre o que o povo vivia lá. Faz sentido a gente fazer essa aplicação aqui? Total. Afinal, a gente está aprendendo para amadurecer enquanto crente.
Certo? Vocês estão entendendo a ideia, pessoal? Eu vou estar o tempo todo puxando uma perninha lá no novo. Ó, isso aqui tem relação. Olha, isso aqui tem relação. Inclusive a apostila faz isso. A apostila relaciona textos do Velho Testamento com textos do Novo Testamento. A gente já vê isso em profetas do Velho, e a gente vai ver isso em todas as outras apostilas que estiverem ambientadas no estudo do Velho Testamento. O tempo todo as apostilas fazem isso, porque o propósito do curso é esse que eu acabei de falar. Não é te transformar em um teólogo, é te transformar em um bom crente, com base teológica para não ser enganado, certo? Para te transformar em um teólogo, nós professores primeiro precisaríamos ser teólogos, e nós não somos, né? Nós somos professores de teologia, livre, mas nós não somos teólogos. Eu não sou formado, Marcelo não é formado, Marcelo inclusive fez seminário, mas não se formou, e é um seminário cujo conteúdo ele discorda da maioria, né? Então ele fez, mas em uma outra época, e meu pai também não é teólogo, né? Então, a gente quer ser crente aqui, a ideia é essa, né? E quando eu falo crente, crente mesmo, né? Não é religioso, crente, tendo a Bíblia como regra de fé e prática para nós. Amém, gente? Virou pregação, né? Hein? E aí, nos últimos 20, a gente estava falando então do primeiro bloco, né? Dos 39 primeiros capítulos que tratam dessa religiosidade de Judá e do afastamento do coração. E já os últimos 27 capítulos trazem uma mensagem de esperança, uma mensagem messiânica, de perdão, de conforto, apontando para Jesus, muito profetizado no livro de Isaías, muito, mas muito mesmo, que mais do que qualquer outro profeta, Isaías o descreve como servo sofredor e soberano Senhor, né? Isaías traz essa dicotomia, essa dupla essência de Cristo. É um servo sofredor, dupla natureza, né? Servo sofredor e soberano Senhor. É por Isaías também que nós compreendemos com muita clareza, também por Isaías, não somente por Isaías, mas é também por Isaías que nós compreendemos a dupla natureza de Cristo. Jesus sendo inteiramente homem e inteiramente Deus, ao mesmo tempo. Como é que é isso? Não é metade, metade? Não é meio homem e meio Deus, não é. 100% homem e 100% Deus. Mas, pastor, eu não compreendo isso. Que bom. Porque se você compreendesse, a gente ia ter que te pedir para explicar, porque eu também não compreendo. Eu creio, porque é assim que a Bíblia apresenta Jesus. Mas humanamente falando, é impossível compreender a dupla natureza de Cristo. É impossível. Vamos lá. Propósito do livro: chamar Judá de volta a Deus e revelar a salvação através do Messias. É um livro lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo em média, e o propósito do livro é apontar para o Messias. É por livros, pessoal, olha eu fazendo outro adendo aqui, é por livros como Isaías que você vê Jesus lidando com pessoas que não criam que ele era ainda o Messias e questionando: por acaso é você o Messias? Por que questionavam? Israel, Judá já esperava o Messias, já criam no Messias, muitos já criam no Messias, e foram salvos por essa fé no Messias, né? Não foram salvos por obras, não foram salvos porque cumpriam a lei, foram salvos por quê? Porque criam no Messias. Qual é a única forma de salvação que nós cremos? Fé em Cristo Jesus. É assim que se é salvo. Se Jesus não tinha vindo ainda, como é que essas pessoas foram salvas? Foram salvas pelo mesmo motivo que nós fomos. Cremos em Cristo. Nós cremos num Cristo que veio, que já morreu, que já ressuscitou, que já foi assunto ao céu e que está esperando o momento da sua segunda vinda. E eles criam num Cristo que viria, mas eles criam em Cristo. E a salvação foi por meio da fé somente. Certo? Então, haviam crentes, diga meu irmão, ela se misturava muito, assim como tem gente hoje que entende a salvação de maneira errada. Na época também existia uma parcela importante do povo de Judá que entendia a salvação de maneira errada, e ela não era totalmente clara mesmo, era de fato pela fé. Você pega, por exemplo, Davi é muito claramente nos seus salmos, revela que cria na salvação pela graça, né? Por meio da fé. Revela que cria na salvação pela graça, né?
O livro de Hebreus relata os homens que foram salvos, que se aproximaram a Deus por meio da fé, tendo inclusive Abraão como pai da fé, né? Agora, existia essa mistura. Mas o Messias vem fazer o quê? Ele vem salvar as nossas almas ou ele vem nos salvar de Roma? Isso é muito claro. Isso é muito claro. Assim como tem gente hoje que acredita que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e hoje está à direita do Pai, para me dar um carro novo, uma casa boa. Não tem gente que acredita? Não tem gente que acredita hoje que a salvação ela tem efeitos financeiros? A salvação tem efeitos, né? Eu acho que eu já cheguei a mencionar, mas eu não sei se foi aqui, mas eu não sei se foi em culto ou eu não sei se foi em aula. Mas antes de me converter, eu era de uma igreja que eu lembro que essa igreja tinha anos proféticos. Era o tema do ano, e eles chamavam isso de anos proféticos, né? E um dos últimos temas antes de eu sair da igreja foi o ano da graça de Deus. Você fala, que maravilha! Meu Deus, cara, o ano da graça. E olha como eles chamavam a graça, o conceito de graça. Quando você perguntava para um bispo, para um pastor, o que é graça? Ele te respondia assim de boca cheia: favor imerecido. Você fala isso para um irmão crente de verdade, ele fala, glória a Deus, que lindo. Agora, o que foi trabalhado ao longo do ano inteiro? Dinheiro. O favor imerecido era grana. Era não ter plantado uma casa e ganhar essa casa, não ter estudado o suficiente e ser promovido. Favor imerecido. Então a promessa desse ano profético era: Deus vai fazer coisa que você não merece. Só que essas coisas não eram relacionadas à salvação, não eram relacionadas à misericórdia diária de Deus na nossa vida, que nos guarda o tempo todo, voltadas ao prazer do ser humano. É aquele evangelho antropocêntrico. Eu sou o centro do evangelho, eu sou a causa de tudo isso, né? Então, da mesma forma, a gente tinha nessa época aqui essa confusão. Alguns esperavam um Messias político, o cara que vai livrar a gente de Roma. Existia uma seita toda montada esperando esse Jesus, que eram os zelotes, né, das 4 seitas de Israel. Eram os essênios, fariseus, saduceus e zelotes. Os zelotes basicamente eram fariseus radicais, né? Eram fariseus terroristas, eles partiam para a briga. Os fariseus tentavam articular ali politicamente, eles iam para o fight, eles queriam revolução, inclusive há uma grande chance histórica de Judas Iscariotes ser um zelote, ter sido um zelote. E a decepção, humanamente falando, bíblica e espiritualmente falando, nós sabemos que Judas foi destinado a fazer o que ele fez. Ele era o filho da perdição. A respeito dele houve profecias, e ele fez o que ele fez porque Deus mandou. Em última instância, Deus quis que ele fizesse e determinou aquilo. Em última instância é isso. Agora, qual foi o meio pelo qual ele fez isso? Ou seja, humanamente falando, o motivo gerador. Alguns acreditam que foi porque Judas era um zelote e ele se decepcionou com Jesus. Ele estava esperando um Messias político, que iria tirar Israel do poder de Roma, e Jesus, não, o meu reino não é esse, eu não vim para fazer isso, meu reino é outro, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E aí Judas, e aí, como assim? Então peraí, deixa eu tentar uma última coisa, agora eu vou tentar uma última coisa. Todo mundo acredita que ele é o Messias, todo mundo respeita Jesus. Se eu denunciar Jesus e os fariseus tomarem ele, a pedido de Roma, eu vou gerar uma revolta em Roma. As pessoas vão olhar aquilo e vão falar: peraí, prenderam Jesus, mas Jesus é homem de Deus, Jesus é profeta, Jesus é o Messias, prenderam Jesus. E aí, com essa revolta, eles iam meter a mão na espada e eles iam iniciar a revolução que tantos zelotes queriam. O zelote era o isqueirinho, sabe o que a gente falou, o isqueirinho? Você vai deixar? Você vai deixar? Ô louco, xingou a mãe, ô louco. Sabe o isqueirinho? É assim que era a postura dos zelotes. Esses discípulos também havia aqueles que esperavam ainda, né? Sim. Quando Jesus vai à cruz, eles se decepcionam, aqueles discípulos de Emaús, né? Sim. Você está sabendo o que aconteceu? Aquele que veio para nos salvar, para nos livrar
A gente achou que ele fosse livrar, né? Pois é. E Jesus fala, mas vocês não entenderam. E aí Jesus, do Velho Testamento, eles estavam lendo Isaías no caminho de Emaús. Entendes o que lês? Olha que maravilhoso. O primeiro a fazer uma pregação expositiva foi Jesus. Jesus se revelou por meio do Velho Testamento, vindo do Velho Testamento e explicando por meio dos profetas quem ele era. Sensacional, né? Milze. Sim, sim. É que esse Judas Zelote, ele de fato era Zelote mesmo. Ele de fato era. O outro a gente não tem, o Iscariotes que a gente não tem essa firmeza, mas tudo indica que era isso mesmo. Assim. Eu particularmente acredito nisso. Eu particularmente acredito que havia uma certa, entendo o que eu vou dizer, com muita sabedoria, havia um certo propósito na denúncia de Judas a respeito de Jesus, e não tinha relação com as 30 moedas de prata. Não tinha. Tanto que o remorso dele foi tão terrível depois, quando ele percebeu que deu errado, né, tendo essa visão, acreditando que isso é verdade. Quando ele percebeu que deu errado, que Jesus ficou como ovelha muda que foi ao matador, não leu Isaías. Se tivesse lido, não teria feito o que fez, né? Não entendeu Isaías. Se ele tivesse entendido que Jesus iria para o matadouro como ovelha muda, que Jesus não combateria, não geraria no povo algum tipo de revolta, não, Jesus ficou calado. Jesus se fez culpado naquele momento, né, de certa forma. O silêncio dele o culpou, né? Você não vai se defender, e Jesus quieto. Mas você é rei de Israel, você se diz filho de Deus, você é rei de Israel, era o que acusavam ele. A resposta era, tu dizes. Você que está dizendo, eu não vou me defender disso. Né? Então isso foi gerando revolta naqueles, peraí, será que os fariseus não estão certos? A ponto de que quando foi posto entre Jesus e Barrabás, o povo gritou Barrabás, né? Barrabás, Zelote. Barrabás era um Zelote, tudo indica que era um Zelote. Então, aí, peraí, então, eu tenho dois aqui. Um eu estava esperando que ia ser a salvação de Israel, o outro é um filiado, o outro é companheiro, né? Quem que eu solto? O Messias ou o companheiro? Daí da política, hein? Aí soltaram o ladrão. Né? Então soltaram o Barrabás, né? E essa ladroagem provavelmente relacionada a algum tipo de atentado terrorista ali, algum tipo de, né? Então, brincadeiras à parte aí, né? O pessoal faz essa relação mesmo. Deus o livre, nem o Messias, nem o ladrão, né? Então a gente tem que, Jesus é o Messias e ponto, né? Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, vamos lá. Deus estava triste com a nação. Esse era o contexto, né? Isaías 1. Nós vamos ler aqui na apostila. Ah, não, gente, não dá para ler. Perdão. Não dá para ler. Aqui na apostila, nós temos Isaías, o capítulo inteiro do 1. Nós temos o 5, do 4 ao 5. Aqui dá para ler. Isaías 5, do 4 ao 5. Que mais se podia fazer a minha vinha? Deus aqui se relacionando com Israel como se Israel fosse uma vinha, uma plantação de uva, certo? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Em outras palavras, né? O que faltou? E aí, Israel? E aí, Judá? O que faltou? O que eu poderia ter feito de melhor para vocês? O que eu, Senhor, poderia ter feito que eu não fiz? Eu não livrei vocês de inimigos, eu não sustentei vocês, eu não fui o Deus de vocês, eu não levantei reis para vocês, eu não levantei profetas para vocês, eu não levantei heróis no meio do povo que salvasse Israel dos seus inimigos. Eu não tenho mantido, eu não tenho sustentado vocês que são minha vinha. O que faltou eu fazer enquanto agricultor? Eu não podei cada raminho podre, eu não cuidei do cacho, eu não aguei, eu
eu não arei a terra, eu não joguei adubo, eu não fiz tudo isso, né? Olha que questionamento, Deus se pessoalizando aqui. Deus é pessoa, mas a gente tem aqui uma versão, uma forma um pouco mais subjetiva de antropomorfismo. Deus assumindo papéis humanos para demonstrar um determinado sentimento. Nós temos aqui Deus abrindo o coração com Judá por meio de Isaías. Olha isso, que forte, né? Imagine o que é para um povo entender que deixou Deus triste. Pesado demais, né? Pois é isso aqui. O que eu não tenho feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Diante de tudo isso que eu fiz para vocês, eu estava esperando um cachinho de uva boa. Eu só queria provar uma uvinha e sentir o doce da uva. Mas no fim, eu botei a uva na boca e a uva amarrou a minha boca. Ela estava azeda, ela estava amarga, ela estava ácida. Vocês já comeram uva verde aqui? Não a uva verde, a versão verde da uva, porque tem uma uvona verde de Natal, né? Aquela tá madura, ela é verde só no nome, né? A corzinha dela é verde. Mas pegar mesmo uma uva verde e comer, vocês já fizeram isso? Meu avô tinha uma parreirinha de uva, quando eu era moleque, né? E eu sempre gostei de coisa azeda. Eu chupo limão, pra você ter ideia. Não faço mais isso porque eu não tenho dente para isso, né? Meus dentes talvez até por isso que eu tenha sensibilidade. E detona o esmalte do dente, né? Mas eu chupo limão. Eu faço sal com limão para tomar. Eu gosto de coisa azeda. Mexerica, quanto mais azeda, mais gostoso. Laranja, quanto mais azeda, mais gostoso. Ai, você quer me desanimar de chupar uma laranja, você fala, nossa, tá tão docinha. Já era, para mim acabou. Eu gosto da azeda, né? Manga verde, eu vivo comendo essas coisas. E aí, o que eu pensei, né? Eu fiz isso 2 vezes na minha vida e me arrependi amargamente, literalmente. Fiz isso 2 vezes na minha vida. O que eu pensei? Se a uva já é azedinha, normal, imagina a verde. Com manga funciona. Ah, meu Deus do céu. Gente, aquilo é horrível. Amarra a boca de um jeito. Eu fiz isso com caju também. Caju azedinho no pé. Vai, cara. Esse aqui tá verdinho, vai tá uma delícia. Pá. O que você fez, mano? Eu comi caju. Né? E aqui nós temos Deus dizendo assim: eu estava esperando uma uvinha verde, uma uvinha saborosa, uma uvinha doce, um brix alto, e eu tive uva brava, uva amarga, né? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha, com vocês, Judá. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a minha vinha sirva de pasto. Derrubarei o meu muro para que ela seja pisoteada. Deus está dizendo assim: eu protegi vocês até agora, eu vou tirar a proteção. Vocês não deram a fruta que eu esperei. Eu vou abrir a cerca para que o gado entre e use a vinha de pasto. Vocês vão ser pisoteados. Forte, né? Olha, arrepia de pensar. Forte demais, né? Deus apresentando o seu juízo para Israel, para Judá, né? E aí vamos ler o 54, lá no 1, capítulo 54. Ainda bem que ele é misericordioso. E aqui nós temos então a promessa de restauração. Cante, ó estéril, você que não deu a luz, estéril, aquela mulher que é incapaz de dar a luz, né? Cante, ó estéril, você que não deu a luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da cansada, diz o Senhor. Da casada, desculpa, diz o Senhor. Aí lá no versículo 62, 5, capítulo 62, desculpa, versículo 5. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Depois que eu tiver restaurado Judá,
depois que eu tiver restaurado por meio do Messias o meu relacionamento com vocês, eu serei um noivo que me alegrarei da noiva. Assim como o jovem casa com uma moça bonita, nova, que lhe dará muitos filhos, eu me casarei com vocês. É assim que Deus está aqui, de novo, antropomorfismo, isso mesmo. Deus trazendo exemplos humanos, como se ele se fizesse homem, né? Como se ele se fizesse homem, ele se fez homem, né? E nos chamando de noiva, né? E não à toa, Jesus é o noivo, né? Não é à toa, é diretamente relacionado a isso. Jesus é o noivo, certo? E aí então nós temos em Isaías, vamos para alguns tópicos aqui que são interessantes em Isaías. Nós temos em Isaías a queda de Satanás, narrada em Isaías 14, do 4 a 20. Vamos ler aí, que a gente vai ler tudo. Basicamente a aula de hoje será só sobre Isaías. (14) do 4 ao 20. Lembra, pessoal, quando eu falei que algumas profecias têm aplicações simultâneas? Há uma pessoa que vive, que é real, né, assim, humana de fato, ou a um povo, a um contexto histórico, e ao mesmo tempo essa profecia pinça verdades eternas, questões escatológicas, questões messiânicas. Davi muitas vezes fala de si, e você para pensar e fala assim, será que ele está falando de si? Ou será que ele está falando do Messias? Davi não era profeta, mas tem conteúdo profético nos seus escritos. Tem hora que parece que é dele, mas tem hora que parece que aquilo se aplica diretamente a Cristo. Aí você fala, como é que é isso? É simultâneo mesmo, né? A profecia, ela tem esse aspecto. Nós temos uma profecia que é assim, olha só, e você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Contra quem essa sátira aqui? Essa profecia? Tem uma pessoa histórica. Existe uma pessoa histórica? Um ser histórico? Sim. Quem é esse ser? O rei da Babilônia. Certo? Exílio, Israel, preso debaixo da Babilônia. Certo? Tem uma profecia. Ok, é uma pessoa aqui. Mas olha só como essa profecia começa a se desdobrar. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios, o cedro dos dominadores, que feriam o povo com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Até aqui está falando de quem? Da Babilônia, é muito claro. É assim que a Babilônia agia, certo? Oprimindo, dominando nações, perseguindo. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Está falando do livramento desse rei da Babilônia, dessa Babilônia. Até os cipestres que se alegram por causa de vocês. E os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair do seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses começam a falar e se dirigirem a vocês dizendo, então também você enfraqueceu como nós e você se tornou como um de nós. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Ué, percebem? Estrela da manhã? Lucifer Morning Star. Quem já assistiu aquela série? Né? Morning Star, estrela da manhã, é um dos nomes dado a Satanás. Veja como você caiu, foi jogada do abismo, ó estrela da manhã, né? Eu estava lendo aqui 12. Filho da alva,
Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está falando de quem? Do rei da Babilônia? Também. O profeta Isaías aqui pega um contexto histórico, uma realidade histórica, uma altivez que existia na Babilônia, uma altivez que existia no rei da Babilônia, e faz uma profecia aqui, não só a respeito da queda da Babilônia, mas também a respeito de quem? Da queda de Satanás. Ele usa a narração de como foi na eternidade passada. Lembram que vocês estudaram em como ler e interpretar a Bíblia? Eternidade passada, Cronos, eternidade futura. Ele narra aqui, tendo em vista um acontecimento que aconteceu. Um acontecimento que foi na eternidade passada, para narrar um acontecimento, para profetizar sobre algo que aconteceria no Cronos. Vira patê o cérebro, mas é isso. Certo? Fantástico, né? Eu falei que a gente ia ler até o 20, né? Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Parece que voltou a falar do rei da Babilônia, percebe? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos transpassados à espada, e que descem à cova das pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. A queda de Satanás e, ao mesmo tempo, a queda do rei da Babilônia e da Babilônia como consequência. Ou o contrário, né? Certo? Ô Luke, vou te pedir um favor, dá um bisu para ver se está tudo certinho ali, que eu estou gravando pelo OBS, esse negócio vive dando relaxo. Tá tudo certinho, rolando de boa? Então tá. Seguindo aqui. Jesus em Isaías. Ah, meu Deus, eu amo essa parte. Vamos lá. Nascido de mulher. O Messias teria que nascer de uma mulher? Sim. Por quê? Porque Isaías profetizou. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco. Isso é bem conhecido, né? Então, e o seu nome será chamado Emanuel. 9:6. Capítulo 9, versículo 6. Lembra que eu falei de algumas batalhas teológicas que a gente vence com Isaías? Está aqui uma delas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Para aí, minuto. De quem Isaías está falando? De Jesus, certo? Ok, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Está falando de Jesus. Qual será o seu nome? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus forte. Jesus é Deus? Sim. Ponto. Isaías vence essa batalha, quase que sozinho. Porque é inegável que Jesus está falando, que Isaías está falando do Messias. É inegável. Não tem como negar que nesse trecho Isaías não está falando do Messias. E ele falando do Messias, ele chama Messias de Deus forte. Não é
Deus é forte. Porque alguns podem dizer assim, não, mas tem alguns nomes que dizem respeito. Qual é o nome de Isaías? Yahvé, deixa eu lembrar aqui, esqueci. Yahvé é a salvação. Não é o nome de Isaías? Mas Isaías não está sendo chamado de Senhor. O nome de Isaías significa que Deus é a salvação, que Yahvé é a salvação. Significa que Isaías é Yahvé? Não. Agora, quando Isaías chama o Messias, ele não está dizendo Deus é forte. O significado de Emanuel, o significado do nome de Jesus, o nome pelo qual Jesus será chamado é Deus é forte. Não. Não é uma referência a uma característica de Deus, ao caráter, ao poder de Deus. Jesus é Deus forte. Estão entendendo a diferença? Ok? Alguns podem tentar aí dar uma sabonetada aí. Mas é que, mas existem nomes como esse. Não, como esse não existem. Não existem. Então, Deus é forte. Ele estará, versículo 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, como estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 53, 2. Isaías 53, 2. Lembrando que a gente está falando do tópico que ele é nascido de mulher, né? Então, um menino nos nasceu. Esse era o foco aí da leitura. 53, 2. Jesus, o que eu estou fazendo? Estou apanhando do negócio aqui. 53, 2, ok. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Aqui falando a respeito da humanidade de Cristo, né? Então ele era nascido de mulher. Cristo era humano? Sim. Quantos por cento? 100% humano. 100% um homem, né? Deixou de ser Deus? Não, ele também era 100% Deus. Que o nascimento seria virginal. Por que Maria concebeu virgem? Porque ela era boazinha? Não, ela concebeu virgem porque era uma profecia. Foi uma decisão dela conceber virgem? Não, até porque seria impossível, né? Você quer saber? Eu quero engravidar virgem. Tem como? Não, né? Não de meios normais. Tem, mas enfim, né? Completamente, como Maria concebeu, não. 7,14. Isaías 7,14. Porquanto o Senhor mesmo lhes dará este sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. A gente já tinha lido, na verdade, né? Deus encarnado, a gente também leu agora há pouco, né? Ele é Deus encarnado. Ele assumiria forma humana. Filho de Davi. Filho direto de Davi, pessoal? Não. Davi fazia parte da descendência de Jesus. Só que uma coisa interessante: Jesus era chamado de filho de Davi por causa de Maria? José, exato. José não teve participação nenhuma na concepção de Jesus. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas a descendência de Jesus foi feita a partir de José. Doideira é isso, né? Vocês querem tirar dúvida? Querem? Vamos lá? Vamos para Mateus. Capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Davi?
Por que Abraão? Davi continha o legado de Abraão. Qual era o legado de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. A respeito de quem Deus estava falando para Abraão? Quem era esse filho de Abraão? Em teu herdeiro serão benditas todas as famílias da terra. Quem era esse filho? Jesus, que mais tarde teve Davi como antepassado e logo depois Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Interessante como na genealogia de Jesus, nós temos pinçadas algumas mulheres importantíssimas. Quem lembra quem foi Raabe? Prostituta que morava na muralha de Jericó. Olha só como é a graça de Deus. Quem essa mulher era? Prostituta. Era do povo de Deus? Não. Mas ela foi agraciada. Gente, me emociona de pensar. Eu imagino Raabe hoje na glória, lendo Mateus, porque eu acredito que ela leia Mateus, lendo Mateus e dizendo assim: eu era uma prostituta de uma muralha e Deus me deu o privilégio de ser uma das únicas mulheres na genealogia de Jesus. Está aqui, ó. Meu nome está escrito aqui. É graça pura. É graça pura, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Desculpa, eu estava no Boaz, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, também uma mulher de renome, maravilhosa, né? Que é enfim, Ruth foi adotada, maravilhoso, né? Ruth foi adotada, não, né? Não é o nome correto. Ruth foi tomada graciosamente por um homem que lhe foi salvador, né? Maravilhoso. Gente, não tem ponta solta na Bíblia, não tem. Perdi até o rumo aqui. Mas qual é o versículo? Desculpa. 6. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Azá gerou a Josafá gerou a Jorão gerou Uzias gerou a Jotão gerou Acás, que gerou Ezequias. Isaías está profetizando aqui nesse meio, certo? É nessa época aqui que Isaías está profetizando. Ezequias gerou a Manassés gerou a Amon gerou a Josias gerou Joconias e gerou aos irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joconias gerou a Salatiel gerou a Zorobabel gerou a Abiúde gerou a Eliaquim gerou a Azor gerou a Sadoc, vai. Jacó gerou a José, marido de Maria, versículo 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia de Jesus não é dada a partir de Maria. A descendência de Davi, pelo qual Jesus é chamado de filho de Davi, né, não vem de Maria, vem de José. Certo? Qual a importância disso? Deus toma o homem como cabeça da genealogia, né? A promessa de Jesus, ela foi feita a Abraão, posteriormente a Davi, e de Davi, Cristo, por meio de José, que era da descendência de Davi, né? Qual é a ideia da gente dar uma ressaltada nisso, pessoal? A ideia, de fato, é a gente despessoalizar a vinda de Cristo, né? Despessoalizar, como assim, né? É não enxergarmos a vida de Cristo como uma consequência natural de atitudes humanas. Não é. A vinda de Cristo e
a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, para os seus envolvidos, foi graça pura. Não tem a ver com a atitude da pessoa, não tem a ver com quem a pessoa foi, tem a ver com quem Deus tornou a pessoa. Quem era Abraão? Alguém que poderia estar fazendo sacrifícios humanos ainda junto com seus pais na terra de Ur dos Caldeus. Abraão foi alguma coisa, por quê? Porque Deus o chamou. Ei, Abraão, sai da terra dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, mas pastor, Abraão teve fé. É verdade, fé é dom, veio de Deus também. Ah, mas Abraão obedeceu. É verdade, Deus efetua o querer e o efetuar. Essa obediência só foi capaz porque ele teve fé, e ele teve fé porque Deus deu. Então tudo é graça, né? No que Maria é especial em ter dado a luz a Jesus? Maria tem o mesmo peso de Abraão. Nenhum. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Graça. Graça pura. Ah, mas Abraão é uma figura especial. Humanamente falando, sem sombra de dúvida é alguém a ser copiado em alguns aspectos da vida, sem sombra de dúvida é. Mas espiritualmente falando, diante de Deus, era um miserável que foi salvo pela graça. E que se Deus não tivesse feito o que fez, estaria no inferno. Assim como Maria. Maria, irmãos, não era santa. Maria se tornou santa. Por quê? Porque ela creu em Cristo. Por que ela creu em Cristo? Porque ela ganhou de Deus a fé como dom. Por que ela ganhou de Deus a fé como dom? Porque antes de que o mundo fosse mundo, Deus a havia eleito para isso. Assim como Deus elegeu a todos nós, os crentes. O que Maria fez de forma especial? Absolutamente nada. Ela era uma miserável, salva pela graça, que precisou se converter. Maria se converteu, assim como todos os que creem em Cristo precisaram se converter. Se fosse possível, Maria tivesse dado a luz a Jesus e não tivesse se convertido e crido em Jesus como Salvador, Maria iria para o inferno, mesmo tendo dado luz a Cristo. É isso que a gente precisa compreender com clareza. Isso nos traz humildade. Isso deve nos trazer humildade. Porque mesmo os personagens mais importantes da história foram miseráveis salvos pela graça, que precisaram se converter, que precisaram se render a Cristo para ir para o céu, para serem salvos. Porque se não tivessem feito isso, por mais especiais que fossem, humanamente falando, historicamente falando, não teriam dado em nada, teriam acabado as suas vidas no inferno. Loucura pensar nisso, né? Mas a gente está aqui para desmistificar esse tipo de coisa também. Certo? Beleza, pessoal? Maria, só para vocês entenderem, tá? Maria e os irmãos de Jesus se converteram. Precisaram se converter. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, os escritos de Tiago. Esse Tiago, ele não era o Tiago dos discípulos, era o Tiago, irmão de Cristo. Nós temos, por exemplo, o encontro da mãe de Jesus com os irmãos. Quando Jesus está pregando a multidão e chega um pessoal falando assim: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Aí Jesus olha para ele e fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus se desconectou da família dele, enquanto filho, irmão. Jesus, a partir do momento em que ele assumiu o seu ministério, ele assumiu o seu ministério como Messias. Tanto que ele tratava Maria de um jeito esquisito, parece até um pouco grosseiro. Que tenho eu contigo, mulher? Eu não estou aqui para ser seu filho. Eu estou aqui para ser Salvador. Jesus... Hã? Sim, na cruz. Quando Jesus mostra o discípulo: eis aí teu filho, né?
Ele é. Eu sou o Messias. Eu nasci de você, mas eu não sou seu filho. Né? Eu não vim cumprir esse papel. Eu não vim fazer parte de uma família terrena. Eu vim fazer parte de uma família espiritual. E aqueles que são minhas mães, meus irmãos, meus pais, aqueles que se relacionam comigo enquanto família, não são aqueles que têm meu sangue. Embora Jesus não tivesse, né? Jesus não tinha sangue nem de Maria e nem de José, tá? Isso é claro para todo mundo? Não foi o óvulo de Maria, eu vou usar um termo aqui para ser bem chulo mesmo, para vocês entenderem. Não foi o óvulo de Maria e o sêmen do Espírito Santo. A concepção de Jesus na barriga de Maria foi 100% espiritual. Jesus não tem descendência física mesmo de Maria. Não tem. Não tinha o sangue, não era o óvulo de Maria. Maria foi uma barriga de aluguel. Como que funciona a barriga de aluguel? Como é que chama? Meu Deus, me ajudem, gente. O resultado do sêmen e o óvulo. O embrião. Jesus foi um embrião completamente espiritual. Por que isso, gente? Quais seriam as implicações de Jesus ter parte do seu DNA de Maria? Ele teria influência de Adão. Perfeito. Ele teria nascido debaixo da regra. E qual era a regra? Nasce em pecado. Se Jesus tivesse um tiquinho de Maria na sua composição humana, ele teria nascido em pecado. Vocês entendem isso? Está claro para todo mundo? A gente vai trabalhar esse tema mais para frente. É bíblico, né? Não tem como a gente negar. E a gente tem outras, além desse Jesus e os teus irmãos e tal, a gente tem Tiago, irmão do Senhor, né? Sim, Tiago, irmão do Senhor. Quem chama Tiago dessa forma, nós temos isso em Atos, e nós temos Paulo chamando Tiago de irmão do Senhor. Ela quis dizer, eles foram adotados. Não foi assim não. Não, porque Maria era casada, Maria era noiva, né? Não morreu virgem, não. Só teve um nascimento virginal, que foi Jesus. O resto não foi, não. Maria teve. E nós temos também o professor Marcelo mandou hoje no grupo de teologia a respeito de Corazim. Meu Deus, fugiram as outras cidades. Estou com muita coisa na cabeça. Cafarnaum e. Meu Deus, fugiu. Betsaida, né? Quando Jesus chega nessas cidades para pregar, em uma delas, o povo fala assim de Jesus, desacreditando da pregação: mas esse não é Jesus de Nazaré? Ele não é filho de Maria e de José? Não andam entre nós as suas irmãs e irmãos? Quer dizer, ele não é de uma família comum, né? A não ser que Maria tenha aberto uma ONG e tenha adotado todo mundo que Jesus chamava de irmão. Ela teve um relacionamento verdadeiro com José, porque ela era casada com José, e ela teve filhos naturais depois de Jesus, certo? Jesus era o mais velho, e logo depois de Jesus, filho de fato natural de Maria foi Tiago. Tiago, joelho de camelo, ele era chamado, de tanto que orava. E Tiago se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Enquanto Jesus era irmão, né, meu irmão mais velho, Tiago não acreditava que Cristo era de fato o Messias, né? E ainda dava umas provocadas, ainda dava umas cutucadas, né, viu? Alguém que se diz profeta, como você precisa estar no meio do povo. Quantos lembram de onde isso aconteceu? O primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre relatado de Jesus, o primeiro milagre relatado, a gente não sabe se teve outros, né? Casamento, nas bodas de Caná, né? Jesus não queria ir ao casamento, e os irmãos dele começaram, viu, mas você que é profeta, homem de renome, você precisa ir para o meio do povo. Tipo, o lugar de profeta é no meio do povo, fazendo coisas, fazendo milagres, mostrando sinais. Você ficar aqui escondido, ninguém vai te ver. Jesus responde, viu, não é minha hora ainda, deixa eu quieto, né? Não é o meu momento. No fim das contas ele vai, né? Jesus cedeu a apurrinhação dos irmãos e foi, né? Mas não foi à toa, né? E ainda lá Maria vem, Jesus, acabou o vinho.
Provavelmente essa postura de Maria, ela existia porque Maria já deveria ter visto Jesus fazer algum tipo de milagre, né? Jesus fazendo algum tipo de sinal. E aí ela chega para Jesus: acabou o vinho. Oi, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Mas tudo bem, traz os lagares da água separada aí. E aí Jesus fez a água transformar em vinho. Foi o primeiro milagre relatado. Certo? Tá claro isso, pessoal? Diga, meu velho. Sim. Concepção de Jesus foi completamente espiritual. Então é nisso que tem uma heresia que chama agnosticismo, que fala que como a matéria é má, Jesus não poderia ser. Sim, sim. Não é nisso, é mais pela filosofia em si. Só para vocês entenderem, pessoal, o gnosticismo, logo nos primeiros anos da igreja, pregava que Jesus não era físico, que Jesus andou entre nós, mas andou enquanto espírito, ele não era físico. Por quê? O gnosticismo tem base na filosofia platônica, de Platão, né? E Platão tinha a seguinte ideia: o campo das ideias é perfeito, o campo da matéria é imperfeito. Então aqui nós temos um púlpito, certo? Uma tribuna, isso aqui chama tribuna, né? Nós temos uma tribuna. Essa tribuna, existe no campo da ideia uma tribuna perfeita, milimetricamente perfeita. Ela não tem nenhuma falha, não precisa dar uma lixadinha no canto, porque está com rebarba, né? Ela é perfeita, ela é irrepreensível. E essa aqui, que é a idealização, né? A execução da tribuna perfeita, ela é imperfeita. Mas eu não estou vendo nenhuma imperfeição. Ela tem. Nem que seja no veio da madeira aqui dentro, ela tem alguma imperfeição. Um pedaço da madeira que é mais frágil, que se cair e tombar, ela vai ter problema naquele pedaço, vai rachar aquele problema, porque o veio da madeira tinha não sei o que, o cara que cortou errado. Por mais que ela pareça perfeita, ela não é. Então, esse pensamento platônico dizia o seguinte: tudo que é material é imperfeito. Tudo que é matéria é imperfeito. Só há perfeição no campo das ideias, no que é espiritual, no que é transcendente. Jesus era perfeito, logo era impossível que ele fosse carne. Se ele era carne, ele era imperfeito. É assim que os gnósticos criam, tendo influência de Platão. Certo? Então, aí o que eles diziam? Não é tanto pelo nascimento virginal. Eles compraram uma ideia de Jesus. Quem é Jesus? Jesus era um homem perfeito, ele era transcendente, Jesus era maravilhoso. Se ele era tudo isso, ele não era carne. Entendeu? Se ele era tudo isso, então ele não era carne. E eles começaram a espalhar que Jesus não veio em carne, que Jesus era, né? João tem que combater. Qualquer um que vem a vós e diz que Jesus não veio em carne, não vem da parte de Deus. O que João estava combatendo? Os gnósticos. Então assim, heresia não é novo não, viu galera? Heresia não é um negócio de agora não. Heresia desde os primeiros anos da igreja primitiva já tinha gente implementando heresias no meio da igreja. Agora, isso aí pode dar base com certeza, pode sim. Se você pegar um gnóstico, ele vai dizer, olha, sabe, o nascimento. Mas eles nem entendem isso, na maioria das vezes eles nem entendem isso. Sim, mas em carne, sim. Isso, ele era um homem. Ele era um homem e sofria tudo que a gente sofria. Ele não tinha o pecado sobre ele. E quais as implicações dele não ter o pecado, dele não ter nascido debaixo do pecado, é que a gente desconhece. Algumas pessoas falam assim, Jesus tinha dor de barriga. Será? Será? Vai saber se Maria não teve um monte de filho depois de Jesus, porque ela pensou assim, nossa, foi tão facinho criar Jesus. Jesus não ficava doente, Jesus não chorava à noite, Jesus não fazia birra. Não fazia, porque para pensar, essas questões de ficar doente, eu estou aqui conjecturando, estou brincando. Mas entendendo que todas essas coisas, todos esses flagelos que nós sofremos hoje enquanto homens, são consequências do pecado. Jesus não nasceu debaixo de pecado. Eu penso algo mais ou menos assim, mas gente,
Pelo amor de Deus, na câmera aqui, ó. Foca em mim, câmera 3. Sou eu falando, eu estou viajando na maionese. Nós não temos base bíblica para afirmar isso, vocês estão entendendo? Né? Mas Jesus não nasceu debaixo do pecado. Então, eu entendo que Jesus foi uma criança perfeita. Jesus, faz isso. Tá bom, mãe, não teve birra. Birra é pecado, velho. Eu já falei isso para vocês, que eu tenho um depravadinho em casa. Mente, ninguém ensinou a mentir. Finge, ninguém ensinou a fingir. Teima, bate, ele nunca viu ninguém bater em ninguém dentro de casa, né? De vez em quando você está trocando a fralda, ele dá umas porradas na gente, você percebe que foi na maldade. Você fala, epa, peraí, onde ele viu esse tipo de violência? É o pecado. Nasceu em pecado. Certo? Eu preciso pregar para meu filho para ele se converter. Tem essa de filho de crente, crentinho é. Não existe isso. Eu vou pregar para ele se converter. Certo? Então, aí Maria olha para isso e fala assim, rapaz, então ter filho é assim? Vou ter um monte. Aí os outros nasceram em pecado, eu trabalho. Eu acho que foi isso. Certo? Beleza, gente? A gente estava aqui, ó, eu falei, hoje vai ser só Isaías. Vai não dar nem para terminar. Vamos lá. Deus encarnado, filho de Davi, a gente já falou sobre isso. Criador de todas as coisas. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Vamos lá. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou desde o ventre, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. É maravilhoso, é uma relação direta com Jesus. Este que o formou desde o ventre materno diz, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. João 1:1 também diz a mesma coisa, a partir de João 1. Ele estava com Deus e por ele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que seria, nada do que existe, existiria. Então Jesus, ele é o verbo que criou todas as coisas, o Logos, certo? Não era forte e nem bonito, fisicamente falando, né? Óbvio. Por que Jesus nasceu feio? Por que Jesus é feio? Entendo que assim, não acho que Jesus é feião, né? Era uma questão de não era um cara que quando eu entendo, Jesus não era forte e nem feio, a própria profissão dele, Jesus foi carpinteiro por um tempo, né? Jesus trabalhou na profissão do pai por um tempo. Não dava para ser, assim, raquítico, né? Não dava para ser muito fraquinho. Então Jesus devia ser um homem normal. Mas o ponto é que ele não chamava a atenção por essas coisas. Não era o cara que você olha e fala, nossa, como feio. Não é isso, né? Não acredito que seja isso. Mas não era aquele cara que entrava na sala e todo mundo olhava e falava, rapaz, olha o braço desse camarada. O que ele tem de braço eu tenho de coxa. Sabe esses caras assim? Não era isso. Não era isso que chamava a atenção. Não era o cara que entrava e falava, rapaz, que um bonito. Não era isso. Ele não chamava a atenção por essas coisas. Ele era comum, certo? Não tinha formosura, como Davi tinha, por exemplo, né? A formosura de Davi chamava atenção. Davi era formoso, havia essa atenção em Davi. Ele não era o mais forte dos irmãos, mas havia essa atenção. Fugiu o nome do profeta agora, antes de Natã, Samuel. Quando Samuel foi ungir Davi, ele entrou à sala. O próprio profeta descreve isso, né? E ele era de boa aparência. Quer dizer, isso chamou a atenção de Samuel. Não era uma coisa que passava batido. Entrou um rapaz comum. Não. Entrou Davi e ele era de boa aparência. E entrou fedendo ovelha, né? Porque estava cuidando das ovelhas. Veio do campo, veio zoadão, suado e tal. Entrou em casa. Samuel olhou aqui e falou, rapaz, que moleque bonito, né? Que jovem bonito. Então, Jesus não chamava a atenção por isso, né? Não era forte nem bonito. Vamos ler um só, Isaías 7, do 14 ao 15, para a gente tentar pelo menos terminar Isaías aqui, tem mais 10 minutinhos, vamos tentar.
14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho. Peraí, gente. Será que eu estou lendo certo? Eu acho que não tem. Acho que deve estar aqui por engano. Deve estar mostrando mais a questão da humanidade, né, de Jesus. Isaías 53, 2 e 3, né? Eu acho que esse versículo está aqui errado. Ele é desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores que não sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui, pessoal, são duas coisas diferentes, tá? Eu acabei de falar que Jesus não era o cara que você falava, nossa, que feio. Não, pera. Tá? Aí aqui você fala, nossa, os homens escondem o rosto. O cara é feio que o povo escondia o rosto. Não. Como os homens que escondem o rosto, ele está falando aqui a respeito da crucificação. Ele está falando do martírio de Cristo. Pessoas olhavam para Jesus enquanto ele sofria, escondiam o rosto, certo? Agora, ou seja, Jesus em seu martírio foi completamente abandonado, até pelos discípulos. Os discípulos alguns discípulos saíram de perto, em parte porque não queriam ver o que acontecia com Jesus. É algo feio de ver. Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? É um filme legalzinho de ver, né? E reza a lenda, né? Alguns historiadores dizem que foi assim, aquele filme foi sossegadão, perto do que foi de fato. Jesus sofreu algumas vezes mais do que aquele filme, né? A ponto de ter seus olhos, a coroa de espinhos era um capacete, não era uma coroinha, era um capacete. Quando eles pressionavam a coroa de espinhos, provavelmente Jesus teve problema no olho, teve o olho perfurado, né? O martírio de Jesus, tem um relato médico que tenta descrever o martírio de Jesus, medicamente falando, fisiologicamente falando, sim. Não, é um negócio assim, né? Então é nesse sentido. Agora, o que a gente pensa desse texto aqui? Dele não fizemos caso, que é exatamente isso que eu acabei de mencionar. Não era alguém que chamava atenção por quem era. Salomão, por exemplo, é descrito assim. Salomão, quando é ordenado rei, o profeta descreve que Salomão era um homem que era de boa aparência e que ele media, se eu não me engano, 1 palmo ou 2 acima do ombro de todos os homens de Israel. Quer dizer, era um homem zarrão, um baita de um homem alto, forte. Então você percebe que assim, há muito facilmente uma atribuição de força e de beleza a salvadores de Israel. Sansão, forte, chamava atenção pela sua força, né? Davi, beleza. Saul, beleza. Havia muito facilmente essa atribuição a homens que foram importantes, que foram salvadores, que tiveram aspectos messiânicos na sua vinda. Mas o Messias não. O Messias não chamava atenção por nenhuma dessas coisas. Ninguém. Ele era desprezado. Jesus entrava na sala e ninguém dava bola. Não chamava atenção. Mas quando ele falava, viam que havia nele a autoridade. Ele falava como quem tinha a autoridade. Ele virava muito facilmente rabi no meio do povo. Ele falava um pouco, o povo procurava ele e dizia, rabi, mestre, né? Opa, chamou a atenção pela aparência? Não, pela fala, pela pregação, certo? Manso, Isaías 40, 11. Eu vou fazer um censo com vocês daqui a pouquinho, não me deixem esquecer, tá? Se eu esquecer, vocês avisam. No final você fala assim, Luciano, você ia fazer uma pergunta pra gente. Beleza? Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Jesus é um pastor manso, aspectos da sua mansidão, enquanto Salvador. 42, 2, 3. Vamos ler isso aqui. 42, 2 e 3. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz,
não esbagará a cana e quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. A toada de Jesus em seu ministério, a essência de Jesus era uma essência mansa, tranquila. Ah, mas Jesus perdeu as estribeiras? Perdeu. Falando com fariseus, entrando no templo, quando fizeram a casa do pai dele de covil de salteadores. Jesus, mas até nessa atitude Jesus foi manso. Jesus não perdeu a cabeça. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Essa cena, né, essa passagem mostra que Jesus entrou no templo derrubando mesas, quebrando coisas e chicoteando pessoas. Aí você fala, esse Jesus foi manso? Sim, essa atitude de Jesus foi milimetricamente calculada. Por que você sabe disso, Luciano? Porque ele fez o chicote. A Bíblia relata que ele fez o chicote. Ele preparou o chicote. Ele viu aquilo. Sentou mansamente. Preparou o chicote. Agora eu vou levantar, eu vou entrar e vou quebrar tudo. Manso. Ele não perdeu a cabeça. Nossa, Jesus saiu de si. Não, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Manso. Certo? Justo. Por isso que ele fez o chicote. Justo. Isaías 9:7. Ele entenderá o seu... Meu Deus, eu estou lendo estenderá como entenderá direto. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus é rei, será rei manifesto, é rei, será rei manifesto, justo, sempre foi e sempre agiu dessa maneira. A bondade, a mansidão de Cristo não anulou a sua justiça. Jesus chamou os fariseus de raça de cobra, não foi porque ele perdeu a cabeça. Ele fez isso por dois motivos. Ele fez isso deliberadamente, em mansidão, mas ele fez isso porque Jesus é justo, e ele chamou esse povo do que eles eram. Mansidão, pessoal, não tem a ver com engolir sapo. E eu vou usar isso aqui, encerrar aqui nesse tópico e aplicar isso para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ética cristã, ela é muito questionada em relação a isso. A gente está num momento de polarização. E nesse momento de polarização, a postura de alguns crentes é, volta e meia, posta em xeque. Ah, o pastor foi lá, falou um monte, se posicionou, falou isso e aquilo do fulano de tal, denunciou o pecado do fulano de tal. Jesus não faria isso, porque Jesus era manso, Jesus pregou amor, Jesus pregou bondade, e por isso entende-se amor, mansidão e bondade como uma aceitação de qualquer situação, como uma aceitação injusta de qualquer prática, de qualquer pecado, de qualquer condição. Então a gente olha e diz, Jesus era manso. Aí a gente pensa no Jesus, aquele Jesus da imagem católica, que é um Jesus assim, né? Com aquela cara de coitado. É isso. Jesus é aquele que abraça todos os pecados e diz, não tem problema. É isso? A justiça de Deus não foi anulada em Cristo por meio da sua mansidão. Jesus era alguém manso, bondoso e amoroso, rico em misericórdia, mas era justo. Assim como o crente hoje precisa ser manso, amoroso, bondoso, precisa trabalhar muito para não perder as estribeiras. Mas o que é justo, e o que é justo o crente defende com unhas e dentes. É justo, completamente justo. Estou sendo justo, mas o que é. Irmão, eu te amo, mas você é um crápula. Você está sendo um Zé Ruela de um pai. Pastor, me ofendeu, isso não é amor. Não, isso é amor. Eu estou em mansidão, eu não estou te agredindo, não estou dando na sua cara. Eu estou chamando você do que você é, eu estou sendo justo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mas você ama o fulano de tal? O amo, quero que ele se salve.
Quero que ele se converta. Quero que ele creia em Cristo. Quero que ele venha no culto junto comigo. Mas hoje ele não é meu irmão em Cristo. Com a vida de pecado que ele vive, ele é um incrédulo, ele é um ímpio, ele é um falso crente. Nós precisamos ter justiça a ponto de firmar esse tipo de coisa. Não é ser bobo, ser manso. E ser justo não é ser um mala também, tá? Não é ser o cara que... a justiça inclui avaliar-se a si próprio antes de avaliar pecado alheio. Isso é muito importante. A justiça é acompanhada de um trabalho muito forte para não ser hipócrita. Quando Jesus falou a respeito do julgamento alheio, ele diz: tira a trave do teu olho primeiro. Não julga hipocritamente. Não julga pela aparência, mas julgai, Mateus 7:24, segundo a reta justiça. Então sim, nós somos justos. Sim, nós julgamos de forma mansa. Sim, de forma humilde. Sim, lutando para não sermos hipócritas. Sim, mas a gente julga? Julga. Tem que julgar. Faz parte do papel da igreja, do crente, julgar. Segundo a reta justiça, em mansidão e em amor. Preparados para acolher aquele que está sendo julgado, caso ele se arrependa. Certo? Beleza, gente? Aplicação final feita, 11 horas em ponto. Ó que belezinha. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. 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 Abençoe vocês.